Nessa última semana, para ser mais exato, nesse último mês, eu vi uma série de posts e de comentários nas redes sociais, principalmente no Twitter, de muitos desenvolvedores e desenvolvedoras indicando que a Daily Scrum ela tem que morrer, que a Daily Scrum ela não presta e que a Daily Scrum na verdade é uma perda de tempo. Então, se você sofre com a sua Daily Scrum, ou se você tem esse mesmo pensamento que esses desenvolvedores e essas desenvolvedoras, vem comigo que posso falar para você por que é que a sua Daily Scrum está falhando. Vamos lá? Olá pessoal, meu nome é Alan, eu sou o Product Owner e esse canal é o Universo de Produto e eu vim aqui para falar para vocês hoje sobre um assunto muito direcionado à agilidade, muito direcionado à metodologia ágil. Nós vamos falar sobre por que é que uma Daily Scrum falha, quais são os motivos ou alguns dos motivos em que a gente percebe que a sua Daily Scrum está falhando. Né? Nós falamos aqui nesse canal sobre agilidade, vamos falar também sobre empreendedorismo, sobre gestão de produtos digitais, tecnologia, mas o assunto de hoje, especificamente, nós vamos falar sobre metodologias ágeis, sobre o Scrum e especificamente por que é que a Daily Scrum é tão judiada e tão reclamada, tanta gente reclamando sobre a Daily Scrum. Vamos falar sobre isso hoje. Eu não vou, pessoal, pessoal, ficar explicando o que é a Daily Scrum. Tem uma série de vídeos e um monte de explicações no YouTube, uma série de artigos já explicando o que é o Scrum, o que é a Daily Scrum, e eu não vou aqui gastar energia explicando de novo para vocês. Então vocês procurem aí para saber, se você não sabe ainda o que é uma Daily Scrum, procure saber aí, você vai encontrar aí uma série de vídeos explicando sobre o assunto. Né? O meu objetivo aqui nesse vídeo é explicar por que é que essa Daily Scrum é tão mal vista e ela não funciona em muitas vezes ela não funciona mesmo. Bom, primeiro eu estou partindo da premissa, né? Eu estou partindo da premissa de que o seu time de desenvolvimento, eu estou partindo da premissa que o seu time ali que está entregando um produto, está entregando um projeto, adotou espontaneamente, né? Estudou sobre as metodologias do mercado, viu que tem o Kanban, viu que tem o Scrum, viu que tem a própria metodologia comum, a tradicional, que é a metodologia em cascata, né? E aí, dado esse contexto dentro do seu projeto, dentro do seu produto, você fez a opção, ou o seu grupo, a sua equipe, fez a opção de utilizar o framework Scrum. Né? Então, eu estou partindo dessa premissa. Por quê? Esse já pode ser um problema que a dele não funciona. Né? Se foi imposto para você que você tem que ser ágil e você tem que usar a metodologia Scrum, sem entender o contexto, sem entender qual é o objetivo do seu projeto, do seu produto, talvez a adoção do framework Scrum já não seja o mais adequado. E aí, qualquer coisa não vai funcionar dentro do Scrum. Não vai funcionar as sprints, não vai funcionar qualquer outra cerimônia, inclusive a Daily Scrum. Então, eu estou partindo da premissa de que você e o seu time adotaram de livre e espontânea vontade o framework Scrum. Bom, dado esse cenário, então, vamos aos problemas que uma Daily Scrum ela pode falhar. Bom, pessoal, como qualquer metodologia, né, e o Scrum não é diferente, né? A metodologia Scrum muito se fala que ela é muito fácil de ser compreendida, mas muito difícil de ser aplicada na sua plenitude. E realmente isso é uma verdade. Né? E de acordo com os vários projetos que eu já participei, utilizando a metodologia Scrum, fica muito evidente, fica muito latente de que compreender o Scrum é fácil e aplicar no dia a dia com o seu time, em toda a sua plenitude, utilizando os valores, né? E utilizando os valores do Scrum, ele é muito mais complexo, é muito mais complicado. Né? Então, um dos motivos em que a sua Daily Scrum pode estar falhando é a falta de clareza. Né? Será que o seu time todo, o time de desenvolvimento, o Scrum Master, será que eles estão cientes de como é que funciona uma Daily Scrum? Qual é a mecânica de uma Daily Scrum? O que ela deve entregar? O que uma Daily Scrum deve entregar? Qual é o objetivo? Quem tem que participar? Né? Qual o conteúdo que tem que ser debatido nessa Daily Scrum que é super rápida? Né? Será que está todo mundo ciente disso? Esse pode ser um dos problemas, né? Se você não tem ali uma pessoa que coordene, que controle essa reunião, que organize essa reunião, esse pode ser um dos problemas. Se o time não tem noção do formato, do conteúdo de uma Daily Scrum, esse pode ser já um problema inicial.
Inclusive, existem times que se consideram ágeis que não têm um Scrum Master, né? E a gente sabe, ali dentro da Daily Scrum, né, que o Scrum Master tem um papel ali de guiar, né? Ele é o Scrum Master, ele masteriza o Scrum, então ele pode guiar essa reunião que é totalmente voltada ao time de desenvolvimento. Mas o Scrum Master ele pode estar ali para ajudar no formato, para entender, para que o grupo de desenvolvedores e desenvolvedoras ele não saia da essência, do conteúdo, do formato e que também respeite o tempo dedicado. E esse é um dos principais problemas, respeitar o tempo dedicado que é previsto aí de 15 minutos na Daily Scrum. Um segundo ponto que pode também trazer um prejuízo para a sua Daily Scrum são as informações desconectadas, desassociadas, informações fragmentadas ao longo de uma Daily Scrum. Como você sabe, a Daily Scrum é realizada por desenvolvedores, né? E os desenvolvedores, em algum momento do dia, eles separam ali 15 minutos do seu dia para falar sobre respondendo 3 perguntas rapidamente, né? São as 3 perguntas. A primeira é o que ele fez para o desenvolvimento do projeto, né, ou do produto, né? Qual foi a sua contribuição anterior, o que ele vai fazer agora, né? Qual que é a próxima atividade que ele está fazendo agora e se ele tem algum impedimento, né? Como ele contribuiu, como ele está contribuindo e se ele tem algum impedimento, algum obstáculo ou alguma barreira. Né? Então, basicamente, parece fácil, parece simples, mas não é, e você pode se perder em vários contextos por conta dessa simplicidade. Né? Às vezes a gente dificulta o simples. Né? E a Daily Scrum ela é super simples e ela tem um tempo bem reduzido, é um time box de 15 minutos. Então, dentro desse contexto aí, a gente precisa, muitas vezes, principalmente no começo, quando a gente está iniciando um time, né, quando está formando ali o time, nas primeiras sprints, é muito comum que essa reunião ela leve um pouco mais de tempo, principalmente para o time que não absorveu ainda como funciona o Scrum, como que funciona uma Daily Scrum. Né? Então, nesse sentido, o Scrum Master está ali para orientar na questão do formato e também para respeitar o horário dessa reunião, que é uma Daily Scrum, que é uma reunião diária, que é basicamente do time de desenvolvimento. E aí, como eu disse, essas informações elas podem estar desorganizadas, elas podem estar. Um desenvolvedor fala que fez X, vai fazer o Y. O outro desenvolvedor fala que fez o A e fez a atividade A e fez a atividade B. Né? E ao final, depois de todos os desenvolvedores ou desenvolvedoras falarem sobre o que fizeram, a gente não percebe uma ligação entre as atividades do desenvolvedor A com o desenvolvedor B, ou com o desenvolvedor C com o desenvolvedor D. Isso já deflagra, né, um problema de direcionamento. Né? E o direcionamento, ele é dado no começo da sprint, quando a gente faz uma sprint planning. Lá na sprint planning, a gente define a meta da sprint. Então, todo o time tem que estar direcionado, voltado, com clareza para a meta da sprint. Se nas reuniões de Daily Scrum os desenvolvedores começam a fazer atividades que estão desorganizadas ou desassociadas, elas não se encaixam, isso já pode ser um problema e a Daily Scrum deflagra esse problema e aí é o momento onde o Product Owner, o Scrum Master tem que organizar, adaptar para que a gente faça os ajustes necessários para que a gente atinja o objetivo da sprint, que é o principal objetivo da gente, é o time de desenvolvimento, o time Scrum, Product Owner, Product Owner, Scrum Master, time de desenvolvimento orientados a um objetivo comum, que é o objetivo da sprint. Bom, se o seu time não está habituado a Daily Scrum, não está habituado, né, com o formato da Daily Scrum, esse pode ser um problema, porque o time pode começar a fugir do objetivo principal da Daily Scrum, que é a sincronização do time. É todo mundo saber o que cada um está fazendo. Rapidamente, cada um fala o que fez, o que vai fazer e qual é o obstáculo, qual é o impedimento, se é que tem um impedimento, se é que tem um obstáculo na atividade do dia. Né? Então, se você não compreende essa simplicidade dessa reunião, dessa Daily Scrum, você divaga. E aí a divagação pode. Eu já presenciei isso, desenvolvedores falando sobre soluções técnicas, sobre soluções, sobre contornos para resolver determinado problema, onde não é o objetivo da Daily Scrum. Você pode sim e deve fazer esse tipo de reunião, mas são reuniões técnicas, são reuniões com objetivos bem menores. Né, com objetivos ali específicos para dar uma solução para algum ponto, sei lá, um problema no banco de dados, um problema numa API, enfim, você pode ter uma série de problemas
Mas a Daily Scrum é para sincronizar, é para deixar o time orientado, para deixar o time sabendo, cada um sabendo o que cada um está fazendo. E rápido, né? A duração é apenas de 15 minutos. É muito comum desenvolvedores começarem a falar sobre, vira o que a gente chama de Convenção Nacional dos Especialistas, né? Eles começam a falar ali sobre uma técnica, um melhor framework, uma solução, um contorno, que ele já teve, que ele já fez a solução num passado e essa solução é muito boa, e aí eles discutem porque alguém pode dar uma opinião diferente, e aí vira um grande debate. E não é isso a Daily Scrum. A Daily Scrum não é para haver debates ou discussões acaloradas, e eu sei que é muito difícil de segurar isso, mas é preciso ter pulso firme na hora da Daily Scrum para que o ritual seja realizado de uma maneira simples. É a simplicidade da Daily Scrum. Então, esse é mais um ponto que o seu time pode se perder quando ele gasta muita energia e muito tempo falando de coisas que não é para serem faladas dentro da Daily Scrum. É preciso disciplina. Um outro problema que o seu time pode ter pode ser por conta do tamanho. Né? O Scrum, lá quando o Jeff Sutherland escreve lá no seu livro sobre o Scrum e coloca lá no Scrum Guide, né, ele fala que o time Scrum ele tem que ter entre 3 a 9 pessoas. E é nesse contexto, é nesse desenho, que ele propõe 15 minutos de Daily Scrum. Se o seu time tem 15, 20, 30 pessoas, né, ele já foge muito do proposto dentro da metodologia Scrum, dentro do framework Scrum, você já fugiu dele. E por conta disso, por consequência disso, né, o seu time fica pesado. E um time pesado vai ter como consequência uma daily muito mais demorada. Se você, ao invés de ter 5 desenvolvedores, 6 desenvolvedores, você ter 20 desenvolvedores, não tem como caber, dentro de 15 minutos, uma discussão, um ritual desse, onde cada um fala o que fez, o que vai fazer e qual é o impedimento, qual é o bloqueio. Não tem como comportar dentro de 15 minutos. E é por isso que muitas vezes as pessoas ficam insatisfeitas, reclamando que a Daily Scrum tem que morrer, que a Daily Scrum é uma perda de tempo, quando na verdade ela é mal aplicada. É como um remédio que você usa em doses erradas, você acaba virando veneno. Né? Ele é um remédio, né, para resolver uma dor específica, mas você toma em doses inadequadas e aí ele acaba virando um veneno e aí você acaba morrendo por conta disso. Então, é mais ou menos essa associação que eu quero fazer quando eu percebo muita gente reclamando da Daily Scrum. Nessa questão do tamanho do time, né, é muito comum a gente ter problemas com isso, né? Porque se o time ultrapassa esse de 3 a 9 pessoas dentro de um time Scrum, né, é comum hoje ter problemas, né? E lá no livro, tem um livro chamado O Mítico Homem Mês, eu vou pôr ele aqui, O Mítico Homem Mês, do Fred Brooks. Ele criou lá a tal da Lady Brooks, né? Onde ele fala que, dependendo do projeto, se ele está em atraso, o desenvolvimento de um produto, se ele já está atrasado e você coloca mais pessoas, ele atrasa ainda mais. Por que isso? Porque quanto mais pessoas, requer mais alinhamento. E o time, e a pessoa que está entrando no time, ela tem que ganhar o ritmo do time, ela tem que compreender como o time trabalha, quais são as atividades diárias que são realizadas. Até essa pessoa entender e compreender qual é a mecânica, qual é a dinâmica do time, né, isso leva tempo. E até a pessoa compreender, o projeto já atrasou, porque ele já estava atrasado. Você coloca mais uma pessoa, ela tem que entender o processo, vai atrasar ainda mais. Né? Então, nesse contexto de tamanhos de time, o Scrum sempre exige, né, as metodologias ágeis sempre elas partem da premissa de que a gente tem que trabalhar com times pequenos, com times enxutos. Né? E aí tem um outro pensador dessa época aqui, o Lawrence Putnam, ele fala que o esforço para você coordenar um time, para fazer a gestão de um time de 5 pessoas, né, e a diferença entre um time de 20 pessoas não é 4 vezes mais. Né? Você tem um time de 5 pessoas, então um time de 20 pessoas, o esforço é 4 vezes. Não, não é 4 vezes mais. É infinitamente maior. Né? Por que acontece isso? Porque as linhas de comunicação elas ampliam demais. Né? Entre 5 pessoas e 20 pessoas, o tamanho das linhas de comunicação elas se ampliam muito. Né? Existe até uma fórmula matemática que explica que é o número de integrantes do time vezes o número de integrantes menos um dividido por 2. Essas são as linhas de comunicação. Então,
Dentro de um time, aqui eu já fiz uma conta já, dentro de um time de 5 pessoas, por exemplo, você tem 10 linhas de comunicação. 5 vezes 4, dividir por 2, dá 10. 10 linhas de comunicação. Se você aumenta para 7 pessoas, a linha de comunicação aumenta para 21. Se você coloca para 8 pessoas dentro de um time, a linha de comunicação se amplia para 28 e assim ela vai ampliando de maneira quase exponencial, né? Então, quanto mais pessoas tem dentro do time, mais difícil fica de manter o time alinhado, manter o time sincronizado. E é exatamente isso que a Daily Scrum traz: sincronizar o time sobre o que cada um está fazendo dentro do time. Então, quanto mais gente tiver dentro do seu time Scrum, mais difícil é o alinhamento, maiores são as linhas de comunicação. Então, se o seu time tem um tamanho inadequado dentro do Scrum, que o Scrum precede, o Scrum pede, né? Se você ultrapassa e muito esse limite, né? Você vai ter problemas aí em todas as cerimônias, inclusive na Daily Scrum. E esse é um pedido do Scrum, né? Esse é o pedido das metodologias ágeis. Mantenha as suas equipes enxutas, mantenha as suas equipes pequenas, porque você pode ter muitos problemas com as linhas de comunicação, as grandes linhas de comunicação, para o time todo entrar no ritmo, né? É muito mais difícil, é muito mais pesado, o time vai ficando pesado, para manter alinhado é muito mais difícil, né? Então, times pequenos são muito mais fáceis de você fazer desenvolver um produto, desenvolver um projeto e também de conduzir uma Daily Scrum. Uma das soluções para um dos problemas que eu coloquei para vocês, né, das informações fragmentadas, né, à medida que o time vai fazendo, cada time, cada pessoa dentro do time de desenvolvimento vai falando sobre o que fez, o que vai fazer e os impedimentos. Né? Pode ser que essas informações fiquem fragmentadas, elas fiquem desconectadas. Nesse caso, eu sugiro, né, uma das técnicas que eu já usei e funcionou bastante, é agrupar por épicos, agrupar por contexto. Né? Então, se eu tenho lá 2 analistas que estão fazendo um módulo de cadastro, eu tenho mais dois desenvolvedores que estão fazendo uma API, e eu tenho mais 2 ou 3 desenvolvedores que estão falando sobre um determinado contexto de negócio, né? Junte essas pessoas para que elas falem, né, dentro da Daily Scrum, que elas falem primeiro sobre os assuntos que estão associados, para depois essas outras pessoas falarem sobre os assuntos que estão ali correlatos e outros associados. É muito mais fácil, dá muito mais clareza. É preciso ter uma ordem, muitas vezes é preciso planejar a Daily Scrum nesse contexto de negócio para facilitar e para deixá-la mais fluida. Bom, pessoal, espero ter ajudado aqui a vocês a entender como é que funciona essa dinâmica da Daily Scrum e os problemas pelo qual a sua Daily Scrum pode passar e aí ter essa má impressão de que uma Daily Scrum não funciona, né, que uma Daily Scrum ela não resolve nada e que ela na verdade, ele é um calo, é uma pedra no sapato. Quando na verdade não é. Né? Dentro de um framework Scrum, ela tem muito valor. Ela é uma cerimônia que é realizada diariamente e ela tem muito valor e ela deveria alinhar, ela deveria sincronizar o time de desenvolvimento e deixar todo mundo a par do que é que cada um está fazendo, né? Para começar o dia, principalmente no começo do dia é uma boa fazer, né? Mas você pode fazer aí na melhor hora que você quiser e que você puder. Inclusive, tem gente que faz esse alinhamento antes do almoço, que é para, né, o pessoal está com fome, então faz 15 minutos antes do almoço, o pessoal vai respeitar os 15 minutos, porque está todo mundo com fome, então a gente faz ali o alinhamento e respeita o horário dos 15 minutos. Né? Mas é muito importante que o time entenda, compreenda o formato da Daily Scrum e respeite, né, o formato da Daily Scrum, respeite não só o conteúdo da Daily Scrum, mas respeite também o horário da Daily Scrum. Eu tenho certeza que com disciplina tudo se resolve. Com a disciplina, você executando diariamente essa daily, você vai ter maiores ganhos e o time começa a enxergar. Agora, se o seu time não entende, não compreende, ele já executou a Daily Scrum, e não entende, não compreende,
Pode ser que o seu time esteja em outro estágio, ele possa pedir aí para mudar a metodologia, uma metodologia ágil, ele pode migrar para uma outra metodologia, e aí é questão de alinhar e respeitar o time de desenvolvimento, que é parte do seu time. Você, como Product Owner, tem que compreender, tem que entender, tem que conversar com o Scrum Master e entender se essa metodologia é a mais adequada para o seu contexto de negócio, que vai fazer, que vai potencializar a entrega do seu produto, a entrega do seu projeto. Então é preciso respeitar também, né, como o time recebe essa ideia, essa nova metodologia. Muitas vezes é difícil do time compreender e digerir uma nova metodologia ágil. Então vamos com calma. Não à toa tem uma série de Agile Coaching por aí para explicar, né, para traduzir esse mindset de agilidade dentro das companhias, né, porque no primeiro momento, ela pode ser muito desgastante, pode ser muito difícil do time entender ou compreender, principalmente um time que trabalhava na metodologia tradicional, na metodologia antiga. Então, paciência, disciplina e muito amor, né? Muito respeito com os colegas de trabalho. Isso ajuda bastante em qualquer ambiente, inclusive na metodologia Scrum. Ah, e mais uma coisa. Se você está querendo migrar para a carreira de Product Owner, eu tenho um curso na Simpla, vou colocar o link, está aqui embaixo desse vídeo. Né? Eu falo lá sobre Product Delivery, eu explico lá muitas coisas utilizando na prática, né, o desenvolvimento de um produto na prática. Eu mostro para você que produto é esse, como foi que eu criei o backlog, que eu utilizei as ferramentas de gestão, de planejamento, como que eu fiz o backlog, como que eu fiz o refinamento, como que se deve se portar um Product Owner, o que ele faz, né? E quais são as ciladas que um Product Owner pode cair. Tudo isso tem no meu curso chamado o Super Product Owner no Universo de Produto. Né? Então, o Super Product Owner no Planeta Delivery, na verdade. O Super Product Owner no Planeta Delivery. Se você está interessado em migrar para a área de Product Owner, esse pode ser um curso muito bacana e eu tenho certeza que você vai gostar. Clica aqui embaixo nesse link, no link desse vídeo, tem mais detalhes sobre o universo de produto. Ou acesse universodeproduto.com.br. Se você gostou desse vídeo, dê um like, comente. Se você já passou por esse problema parecido no seu time com a Daily Scrum, se você odeia a Daily Scrum, se você não gosta da Daily Scrum, se você tem problemas com a Daily Scrum, escreva aqui embaixo, comente aqui embaixo, né, os problemas que você já passou com o Scrum. Se você já trabalha com Scrum, se você não trabalha com Scrum, mas se você trabalha, né, como que são as suas Daily Scrum? Elas são boas? Elas funcionam? Elas são muito demoradas? Né? Como que é a dinâmica da sua Daily Scrum? Comenta aqui embaixo, eu gostaria muito de saber. Então, muito obrigado e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!